Obrigado, presidente, querido deputado Anderson Nogueira. Saúdo aqui meu amigo deputado Paulo Ramos. Saudando também vocês que nos assistem pela TV Alerj, deputado Dr. Giulianelli, vocês que nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões, cidadãos ainda presentes nas galerias e colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa. Deputado Anderson Nogueira, eu quero, como tenho feito, fazer uma nota e desenvolver um tema. A nota que faço diz respeito a uma intervenção, Vossa Excelência há de se lembrar, que na semana passada fez, aqui ao microfone de aparte, o deputado Márcio Pacheco, nosso querido colega da Comissão de Economia. Aliás, tenho contado muito com o deputado Márcio Pacheco, com Vossa Excelência, com o deputado Osório, com o deputado Bruno Dauaire, para as lidas da Comissão de Economia, muito solicitada, com muitos projetos para examinarmos. Mas deputado Márcio Pacheco, e eu prestei atenção, fez uma intervenção realçando um problema que ele acusara em relação ao concurso para ingresso nos quadros iniciais da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Numa das questões da prova, o deputado Márcio Pacheco problematizou, achando que havia uma posição tendenciosa da prova, da questão, a respeito da questão do aborto. Eu achei a matéria importante, o deputado Márcio Pacheco é um deputado dirigente, e fui ler a questão. E quero, de maneira respeitosa, fazer aqui uma ponderação, uma divergência e uma ponderação. Da seguinte forma, porque trouxe até a questão aqui, deputado Anderson, porque a Defensoria Pública do Estado, realizando o seu 26º concurso para ingresso na classe inicial da carreira da Defensoria Pública do Estado, a prova escrita preliminar, realizada em 5 de agosto de 2018. Na verdade, o objetivo da questão era identificar mecanismos e processos de discriminação estrutural de gênero e de raça, de modo que o candidato, diante desses fenômenos, pudesse explicitar, discorrer, dissertar sobre formas de atuação da Defensoria face à constatação de mecanismos de preconceito de gênero e de raça. E aí foram usados 2 textos base na questão. O primeiro texto base é de uma pérola da literatura brasileira, um orgulho da literatura brasileira, a poetisa Conceição Evaristo, num texto publicado no livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, livro de 2017, em que Conceição Evaristo faz menção à memória de sua avó, e da forma como foi educada a sua avó, sob a lógica da obediência aos brancos. O primeiro texto, portanto, de Conceição Evaristo, um extrato, um excerto de um poema de Conceição Evaristo, faz menção, portanto, à cultura, deputado Paulo Ramos, a educação segundo a qual as crianças negras, os meninos negros e meninas negras, à época de sua avó, eram educadas sob o princípio da subserviência, da obediência, da submissão às pessoas brancas. Portanto, o primeiro texto faz menção à questão racial. O segundo texto, esse talvez o pombo da discórdia, eu vou ter que ler rapidamente, é um texto pequeno, de Débora Diniz. Diz o seguinte: Débora Diniz lembrou a história de Ingriane Barbosa, mulher negra, trabalhadora doméstica, mãe de 3 filhos, que morreu no mês passado aos 30 anos, após fazer um aborto de forma insegura, em Petrópolis, na região serrana do Rio. Ela morreu com um talo de mamona no útero, é mãe de 3 filhos, e o que se sabe é que já tinha feito um aborto. Se assim foi, se essa história é verdadeira, nós perdemos como Estado uma oportunidade de prevenir o segundo aborto, e certamente de ter Ingriane viva. É na rota crítica de uma mulher
que faz aborto que podemos e devemos apresentar medidas de prevenção, afirmou a antropóloga. A criminalização do aborto matou Ingriane e deixou seus filhos órfãos. Diniz reforçou ainda que a abstração dos números esconde que, apesar de o aborto ser um evento comum na vida das mulheres brasileiras, o risco é distribuído de forma desigual, pesando muito mais sobre mulheres mais jovens, mais pobres, das regiões norte e nordeste, negras e indígenas, que são as mulheres. Quem são as mulheres que abortam? Essa multidão pode ser descrita por números: uma por minuto, uma a cada 5 mulheres aos 40 anos, 56% delas são católicas e 26% evangélicas. É a mulher comum, brasileira. Novamente aí está Ingriane, e faço questão de pedir que se lembrem dela, para aqueles que nunca viram o racismo como parte da criminalização do aborto, ou nunca viram o racismo como uma das causas de morte materna, que guardem a foto de Ingriane, recolham um talo de mamona e façam um porta-retrato na sua casa, porque a partir daí nunca mais vão esquecer. Portanto, não é um texto que adota uma posição, deputado Anderson Nogueira. A Débora Diniz, antropóloga, não faz referência a uma posição favorável nem contrária ao aborto do ponto de vista deontológico, do ponto de vista religioso, apenas traz no seu texto uma constatação do que acontece nesses verdadeiros açougues clandestinos, máquinas de matar mulheres, né? E esse é um problema de saúde pública, e esse é um problema, portanto, do Estado brasileiro, dos poderes públicos constituídos. A autora Débora Diniz não faz um julgamento de valor, muito menos de valor moral, muito menos religioso, sobre a prática do aborto. Apenas traz dados, né, de recente pesquisa, que faz uma espécie de censo das mulheres que se submetem à prática do aborto, quem mais morre, qual é a sua origem social, qual é a sua origem étnico-racial. Portanto, quero aqui, nesse sentido, fazer uma defesa do texto submetido na prova da Defensoria Pública, que não faz apologia ao aborto, nem faz um texto, adota uma posição a prioristicamente crítica ao aborto. Não é o papel da questão, não é o papel do processo seletivo, não é tampouco o papel da Defensoria ao selecionar futuros defensores ou futuras defensoras. Por isso, quis fazer esta nota aqui, embora meu tempo já tenha avançado, para deixar bem claro que eu tive cuidado de ler a questão e fiz a leitura aqui. A primeira, então, nem se fala, é uma poesia de Conceição Evaristo, que trata da questão da educação para o preconceito, para a submissão racial, e a segunda, uma discussão acadêmica de Débora Diniz sobre dados socioeconômicos e étnico-raciais acerca das mulheres que no Brasil se submetem ao processo de aborto. Não há julgamento de valor, não há demonstração de preferência, não há indução à posição favorável ou contrária. Por isso quero, nesse sentido, constatar, do meu ponto de vista, a justeza, a adequação no concurso público para a Defensoria, que questões de raça e de gênero sejam submetidas a candidatos que querem defender o povo do Estado do Rio de Janeiro nas suas lidas no plano jurídico. Ainda no tempo que me resta, quero destacar, deputado Paulo Ramos, e vou voltar ao tema ao longo dessa semana, minha preocupação, não me surpreende, mas da minha preocupação com o processo de desmonte em escala nacional do nosso parque científico. O que acontece aqui no Rio de Janeiro, deputado Anderson Nogueira, e Vossa Excelência tem estado muito presente nesse debate, assim como o deputado Paulo Ramos. Qual o ERD, qual o ENF, qual o ESO, com a FAPERJ, Fundação CCIERJ, FAETEC. Nós constatamos agora, deputado Paulo Ramos, com as ameaças que pairam sobre as duas principais agências de fomento à pesquisa e à pós-graduação no Brasil. Me refiro à CAPES, do Ministério da Educação, e ao CNPq, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que já trabalham com orçamentos muito acanhados. O orçamento da CAPES de 2018 é o mesmo orçamento de 2012, retrocedeu ao orçamento de 2012. Já perdemos o programa Ciência Sem Fronteiras. Estamos agora ameaçados, em relação à CAPES, de perder, a partir de meados do ano que vem, as 93 mil bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado
que são financiadas por bolsas dessa agência de fomento. E também perder o programa de iniciação, o programa institucional de bolsas de iniciação à docência, o PIBID, muito importante para estudantes de licenciatura que querem desenvolver com essas bolsas a prática pedagógica ao longo de sua formação enquanto professores, a sua formação ao longo do curso de licenciatura, portanto. E, ao mesmo tempo, os programas de formação continuada, também financiados pela CAPES, em relação a professores que já atuam na educação básica. Também o CNPq, que já paga um número muito menor de bolsas de pós-graduação e de fomento à pesquisa em relação a 2015. Em 2017, são 45% a menos de bolsas de mestrado e doutorado em relação a 2015, financiadas pelo CNPq. Ora, o desmonte do Parque Científico Nacional, e aí concluo, o desmonte do Parque Científico Nacional está diretamente associado ao desmonte, deputado Paulo Ramos, da soberania nacional. Fizemos audiência pública aqui, as nossas comissões, Paulo Ramos e eu, colocando em evidência o debate sobre a soberania nacional. Nenhum país se insere na cena internacional sem uma presença altiva do ponto de vista científico, tecnológico, de inovação e de formação de quadros. Desmontar as nossas agências de fomento, suprimir as bolsas de pós-graduação, suprimir as bolsas de iniciação à docência, suprimir os programas de qualificação de professores, suprimir o programa de cooperação internacional, o Ciências Sem Fronteiras, vai diretamente ao encontro, portanto, conflui com o que faz o desgoverno Temer, o governo ilegítimo de Temer, que é colocar o Brasil na longínqua periferia do capitalismo, como um país subalterno, como um país dependente, como um país sem nenhuma expressão no cenário internacional, deputado Paulo Ramos. Somente para lembrar o que houve na base de Alcântara, Claro. quando do lançamento de um satélite brasileiro. Até hoje, não houve o resultado das investigações. Um crime, algo que ceifou a vida de vários cientistas brasileiros. Muito bem lembrado. O resultado da investigação, ninguém sabe. Mas eu leio hoje nos jornais que os Estados Unidos da América do Norte estão em tratativas Isso. com o governo brasileiro para que eles assumam a base de Alcântara para as suas experiências, para seus lançamentos. Exatamente, exatamente. E aí, considerando tudo que conhecemos de prática perpetrada pelos Estados Unidos, práticas criminosas, para a afirmação de seus interesses, é tudo muito suspeito. E lamentar que querem um enclave no território nacional, e a discussão Que tem uma posição sobre estratégica. a eventual transferência ou não Isso. de tecnologia. A grande questão é que a base de Alcântara deve servir de base para experimentos brasileiros, Sem dúvida. para que a nossa pesquisa científica e tecnológica, a extensão, a inovação, estejam presentes. Exatamente. Lamentar profundamente e ser solidário à manifestação de Vossa Excelência em relação ao sucateamento deliberado das nossas instituições de pesquisa. Obrigado, deputado Paulo Ramos. E aí concluo, deputado Anderson, reafirmando o total alinhamento do nosso mandato na luta em defesa da soberania nacional, em defesa da integridade do nosso parque científico, contra o desmonte das nossas principais agências de fomento, contra o desmonte da ciência, da pesquisa e da pós-graduação do Brasil. Obrigado.